Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem flamenguista em tudo quanto é lugar do mundo. A gente está naquele dia pós derrota, né? É aquele dia amargo. Mas eu queria hoje, em especial, estar com o meu amigo do Connect Fla, o meu amigo, que é um amigo da vida, né? Professor Pedro Barreto, canal Connect Fla, como eu já falei, é fantástico. E ele me procurou hoje para falar sobre o meu desabafo de ontem, e eu queria continuar nesse tema. Eu acho importante a gente continuar nesse tema, porque as pessoas estão... Eu acho que se a pessoa ama o Flamengo, professor, se ela ama o Flamengo, ela quer o bem do Flamengo, quanto mais pressão ela colocar, quanto mais coisa desse tipo ela fizer, a chance de não dar certo o que ela quer aumenta. E eu queria aproveitar e dizer que a gente não precisa achar culpado sempre para as coisas. E a vida, né, a barba branca, ela vai ensinando as coisas para a gente. Professor, bem-vindo aqui ao canal também. Você vai publicar no teu canal também, mas é um prazer estar contigo aqui fazendo essa live junto com o Connect Fla. Bom dia, Gabriel. Bom dia, nação rubro-negra. Como você bem disse, Gabriel, uma segunda-feira dolorosa, quando o Flamengo perde, né? A gente tem essa dor que o dia fica estranho, fica ruim. Não, e eu tive a dor por completo, né? Que acabei de voltar do hospital, pedra no rim, estava lá tomando remédio na veia. Uma loucura, uma loucura. Para completar a minha dor, a dor foi maior ainda. Pois é, também nesse aspecto. Mas foi muito importante você ter feito a sua manifestação, chamando a torcida para reflexão, que a gente não pode criar uma crise onde não existe por conta de uma noite ruim, de um jogo ruim, de uma performance individual, coletiva e também no banco do treinador que não foi boa, mas um trabalho excelente que não pode ter a sua boa sequência prejudicada por conta de uma tentativa de se criar um ambiente de terra arrasada. Eu achei muito importante a sua manifestação e te mandei uma mensagem hoje de manhã te elogiando. Né? A gente tem uma amizade construída de muitos anos. Você sabe que quando foi para criticar, eu critiquei, e quando é para elogiar, eu elogio. Você sabe a importância que comunicadores como você, que tem um grande alcance, têm perante a torcida do Flamengo e para o próprio Flamengo. E é importante uma voz como a sua, num momento como esse, dizer: opa, pera aí, galera, segura a ansiedade, não é por aí. O Flamengo foi mal, mas há dias e dias. Há dias que você não irá bem. O Felipe Luiz pode ter, eventualmente, tomado algumas decisões erradas, sim, e é normal, quem nunca tomou na vida. E ele vai errar Mas, muito ainda, né, professor? lógico, Ele tá aprendendo, ele acabou de vir do sub-20. iniciando uma carreira como treinador profissional. Agora, é importante saber olhar o todo e não se levar pela passionalidade do momento de dor. A gente, cada um de nós, torcedores, cada um se sente, Biel, um treinador em potencial. Cada um acha que é o Guardiola, a verdade é essa. Agora, a gente tem que ter o cuidado de não colocar a nossa frustração, a nossa raiva por uma derrota acima do bem do Flamengo. O Flamengo tem um jogo daqui a 48 horas que é fundamental nessa Libertadores. O Flamengo tem no Brasileiro 2 jogos antes de pegar o Palmeiras, no jogo que para mim é a primeira das 2 finais do campeonato, e é na casa deles, na 10ª, lá no Allianz Parque. Antes de chegar lá, a gente tem 2 jogos duríssimos no Maracanã, contra Bahia e Botafogo. Então é hora de o quê? De união, de apoio. Felipe, com certeza, o Felipe é um cara inteligente. O Felipe vai perceber, Biel, em certo momento, que algumas escolhas que ele está fazendo, algumas peças que no momento não estão bem, que ele está insistindo, como o Michael, por exemplo, eventualmente pode ser o momento de proteger. De, meu irmão, olha só, vamos treinar um pouco mais, vamos esperar o melhor momento, mas isso é natural. O que é importante é que, nesse momento, o torcedor rubro-negro não caia na pilha da mídia anti-flamenguista. Aquilo que a gente já conhece de tantos anos, nós já somos calejados desse movimento anti-rubro-negro na internet. Então, imagina, o Jorge Jesus se inclui. Professor, não gosto de interromper, mas é porque eu vou esquecer. E ele será perseguido por pessoas que não têm o meu caráter, porque eu sou patrocinado por casa de aposta, a mesma que patrocina o Flamengo, mas eu sei separar uma opinião linda do Felipe Luiz, linda e honesta do Felipe Luiz. Quando eu falei, olha, ele usa também lá, ele está usando o patrocinador lá de aposta, fica complicado para ele se manifestar,
dizer que não compactua. Ao mesmo tempo, eu entendo o movimento que ele quer, eu entendo e eu, sinceramente, percebo uma predisposição a alguns canais grandes de atacarem o Felipe porque ele falou das casas de aposta. Eu acho que esse é um papo bem complexo, bem profundo, talvez não seja o nosso objeto hoje aqui, mas Não, eu você só te falei colocar um porque a gente quebra. percebe, É, a gente percebe que vai ter uma sim, predisposição a ataques a ele, tá? é normal. O Felipe teve a coragem de fazer o que ninguém teve, né? O Felipe bateu de frente com um sistema inteiro, mas é o que eu te disse, é um tema bem complexo. Eu não, nesse momento, pelo menos aqui, eu não acho que seja oportuno a gente falar sobre isso. Agora, concordo com você que o Felipe pode sim, de repente, vai ter que enfrentar algumas vozes aí que talvez venham a persegui-lo, porque ele bateu de frente. O Felipe atirou, ele largou a metralhadora para cima de um sistema que hoje controla o futebol brasileiro, né? Agora, o que é importante é a gente ter essa compreensão de que é um trabalho de 7 meses, que tem apenas 3 derrotas e que tem 3 títulos. Um trabalho que conseguiu dar ao Flamengo padrão de jogo, identidade tática. Um trabalho que conseguiu fazer alguns dos jogadores que estavam um pouco apagados voltarem a brilhar. O Arrascaeta está no seu melhor início de temporada em 7 temporadas de Flamengo. O Pulgar está jogando uma monstruosidade. O Wesley passou a entender posicionamento, noção de espaço e tempo e evoluiu muito a ponto de chegar na seleção brasileira. A gente vê veteranos como Rossi. Danilo e Alexandre jogarem bem, o Rossi, um goleiraço, goleiraço. Então o Felipe recuperou o Ayrton Alan, voltando, hein? Ayrton voltando a jogar bola. Ayrton voltando a Alan. jogar bola, Alan voltando a jogar bem, né? O Felipe cuidadosamente, com muito cuidado, fazendo a transição de meninos como o Alacian, agora o Joshua teve uma chance e brilhou na Copa do Brasil. Então, é claro que nenhum trabalho é tão perfeito a ponto de não ter erros, e o trabalho de um bom profissional como é o Felipe não é tão ruim a ponto de merecer que se plante uma crise por conta de um jogo ruim. O Flamengo jogou mal? Jogou, não vamos passar pano. Jogou mal. Houve, na minha visão de torcedor, escolhas erradas do treinador no segundo tempo, na minha visão, sim. Isso faz parte. Qual treinador nunca errou? Qual treinador nunca mexeu mal? Agora, daí a você dizer que, fora Felipe Luiz, pelo amor de Deus, eu vi ontem gente na internet dizendo que Felipe Luiz é professor Pardal, é estagiário. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. O Felipe, quando eu te mandei a mensagem de manhã, eu vi o seu vídeo rodando em alguns grupos de formadores de opinião, torcedores da minha geração, torcedores mais antigos, dizendo, ó, o Paparazzo mandou uma letra muito bem colocada hoje. A gente não precisa de gente tóxica na internet procurando culpados, detonando o próprio ambiente. Quem quer ver o caos no Flamengo é quem está com pavor de ver o Flamengo ganhar a tríplice coroa. O Flamengo tem um bom elenco, o Flamengo tem um bom time, precisa de um ou outro ajuste ali de peças ali, um meio-campo que talvez chegue no meio do ano, né? Talvez a chegada do Jorginho para o segundo semestre vai ser muito importante para equilibrar esse time. Mas o Flamengo tem um bom elenco, tem um bom time e tem um treinador que, se não conhece a carreira de treinador, conhece o mundo do futebol. O Felipe tem uma vida dedicada ao futebol. É um cara inteligente, Gabriel. É um cara de vestiário, é um cara respeitado pelo grupo, é um cara que é flamenguista, tem o DNA, conhece o DNA rubro-negro, Não pisa no conhece. escudo do Flamengo. Pô, cara, então se eu pudesse fazer aqui um pedido à torcida do Flamengo, reforçando o seu desabafo, minha gente, segura a ansiedade, não vamos entrar nessa loucura, não. A sociedade está doente. A A nossa gente falou sociedade como sobre um o Abel, todo. né? A gente falou sobre o Abel Ferreira, eu e você no telefone. Pô, Biel, o Abel hoje é o líder do brasileiro. O Abel, ano passado, foi eliminado para o Flamengo dentro do Allianz. No ano anterior, foi eliminado Copa do Brasil. Ano anterior, foi eliminado pelo CRB. E a Leila, em nenhum momento, deixou que qualquer crise se implantasse, abafou. E nesse ponto, eu vou elogiar algumas lideranças da torcida do Palmeiras que souberam controlar a crise que alguns que são mais tóxicos, mais agressivos, que se beneficiam do caos, tentaram plantar. E você pega o que parte da torcida do Palmeiras fez, abafou a crise e fechou com o Abel. E falou, irmão, o cara não vai ganhar tudo. O Abel ganhou 2 brasileiros em 6 anos. 2 Copas do Brasil em 6 anos. 2 Libertadores em 6 anos. O Abel perdeu o Paulistão, ganhou alguns, perdeu para o Crespo, né? Então, esse ano perdeu para o Corinthians. E nem por isso os caras estão lá pedindo a cabeça do treinador. Por quê? Porque se entende que não só no futebol, mas na vida. O processo é de derrotas e vitórias. Ninguém é tão bom ao ponto de ganhar tudo. Então, torcida do Mengão, nação rubro-negra, respira, o coração está machucado. A gente sabe que esse sintoma, essa passionalidade nas primeiras 24 horas pós uma derrota, isso faz parte da história da torcida do Flamengo. Mas a gente tem que aprender a não trazer da nossa dor
da nossa raiva um mal, uma patologia para dentro do clube. Então vamos tentar segurar essa ansiedade, vamos lotar esse Maracanã sábado contra o Bahia, lotar o Maracanã no outro fim de semana contra o Botafogo. Se Deus quiser, o Flamengo vai ganhar na Argentina e vai tomar a liderança do grupo. Vai ganhar com 2 gols de diferença do Córdoba. Estou aqui pedindo a Deus que abençoe para a gente já voltar líder para a quinta rodada e sexta no Maracanã e vamos fluir para um ano que tem tudo para ser maravilhoso. O time deu uma queda, Biel, de produção, quanto o Cruzeiro deu. Infelizmente, os jogadores não entraram com a garra que a gente queria que entrassem. A gente viu o meio de campo do Cruzeiro, os dois Lucas, o Lucas Romero, o Lucas Silva, os caras dando a vida em cada dividida. A gente via os Caio jogadores do Jorge jogou Cruzeiro. demais. Eu vi o pessoal falando do Gabigol. Ah, o Gabigol fez o gol dele, é predestinada, tem estrela. Ok, já tinha no Flamengo, não vai deixar de ter em lugar nenhum. A questão é, acabou o tempo dele de Flamengo. E ele foi muito mal quando ele criticou o presidente Rodolfo Landim, porque o grande erro que ele comete ao criticar o Landim primeiro, ele queria 3 milhões praticamente para ficar no Flamengo por mês. Um valor altíssimo. Segundo, o BAP também não quis. O BAP assumiu e também não quis ficar com o Gabigol. Então não era só o Landim que não queria. E aí eu completo dizendo o seguinte: hoje o Caio Jorge joga muito mais do que ele. O Caio Jorge está jogando muito. E eu falava da contratação dele. Eu só quis pontuar algumas coisas, porque o torcedor fica machucado, mas se parar para analisar, ele perde o pênalti. Teve uma sorte, ok. Mas o pênalti nem era para acontecer, teve uma falta absurda no Bruno Henrique. Então, são vários fatores. O Wilton Pereira, a gente já sabia que era assim também. O Flamengo não jogou bem mesmo, não, professor, não jogou. Mas o Wilton deixou os caras descerem o sarrafo no Flamengo. Já era para ter dado vermelho, 2 amarelos, há muito tempo antes. E não fez nada. Ele deixa bater à vontade. E o técnico do Cruzeiro é muito bom também. E É, aproveitou a tática dele, foi isso também, de não deixar o Flamengo jogar, e aproveitou que o Wilton não marcava, não dava cartão, não fazia, deixou correr frouxo. Então, professor, eu sinceramente fico triste, mas eu acho que a derrota pro Córdoba e pro Cruzeiro, essas duas derrotas, elas vêm para mostrar ao Felipe onde ele está errando. E são derrotas que formam o vencedor. é. Eu acho que são duas derrotas distintas. Contra o Córdoba, eu não boto nem 0,5% na conta do Felipe. Acho que os jogadores perderam aquele jogo. Os jogadores não jogaram bem, erraram finalizações cara a cara. A bola do Bruno Henrique aos 50 do segundo tempo foi na trave, podia entrar. O gol tem 9 metros, foi na trave. O pênalti que o Léo fez naquele jogo contra o Córdoba foi bastante infeliz. Uma mão na bola dentro da área de bobeira. A falta que o Varela fez, ninguém marcou o cruzamento para a área no segundo gol. Ali o Flamengo perdeu, na minha visão, por culpa dos jogadores. Ontem, eu acho que teve falha dos jogadores que não tiveram num dia bom, e acho que o treinador não foi muito bem, e isso não é crucificar jamais o Felipe, que é um treinador em formação e vem mostrando um trabalho maravilhoso. É o cara mais hoje eficiente, mais vencedor hoje no futebol brasileiro. De 7 meses para cá, ninguém venceu mais, ninguém pontuou mais, ninguém fez mais gols, ninguém sofreu menos gols do que o Felipe Luiz, o time do Felipe. Agora é importante também, Biel, em relação ao lance do pênalti, a gente pontuar algo que me chamou muito a atenção nas redes sociais de ontem para hoje. Ter o cuidado para não execrar o Léo Pereira. O pênalti que o Léo Pereira fez ontem não tem nada a ver com o pênalti do Córdoba. No pênalti do Córdoba, o Léo deu uma cabaçada aqui, me desculpa a expressão. O Léo deu uma vacilada, deu uma pichotada ali. Foi um pênalti de garoto. O garoteou feio. Meteu a mão na Pô, bola Mas, de mas, bobeira. mas, mas me incomoda demais ver esse movimento de detonar o Agora, cara, ontem, sabe? se você analisar, o Léo Pereira fez um bom jogo ontem, cara. O Léo Pereira fez Fez. um bom jogo ontem. O Léo Pereira é um bom zagueiro. Ontem, o pênalti, na minha leitura, é muito mais de mérito do atacante que se antecipa como um foguete e bota o pé na frente do que uma falha grosseira do Léo. O Léo foi tentar interceptar a bola. 50 do segundo tempo, o cara correu o jogo inteiro, cansado, e infelizmente pegou, e foi pênalti, não tem o que discutir, foi pênalti, né? Agora, muito mais mérito do atacante do que uma falha grosseira do Léo. Uma bola de jogo, pode acontecer com qualquer zagueiro. Infelizmente aconteceu com ele. Agora, daí a galera começar a querer criticar o Léo Pereira. Peraí, irmão, o Flamengo estava 5 jogos sem tomar gol, há 6 jogos sem tomar gol. O Léo Pereira jogou praticamente todos esses jogos. Não, O aí Léo o pessoal Pereira fez. falando o Danilo é titular, tem que entender isso. Peraí, o Danilo tem uma idade avançada, ele vai precisar de controle de carga, ele não vai aguentar a sequência de jogos. Eu até acho que o Danilo é mais jogador que o Léo. Até acho que o Danilo Sim, pode ser. Mas sim, daí a queimar sim, o Léo, mas o não. Léo também não é jogador para você dispensar e falar do jeito que estão Claro que falando, não. entendeu? Nós Não é. temos 3 zagueiros que podem se revezar tranquilamente. Ninguém vai aguentar jogar 60 jogos daqui até dezembro. Nós temos 3 zagueiros de alto nível e falhas acontecem. Falhas acontecem. O que é uma dificuldade, Bel, da nossa torcida.
E eu, como torcedor passional, que também sou, também me incluo nisso, é saber lidar com a derrota. Isso é uma dificuldade da vida. A derrota vem, parece que o mundo acaba. E não é assim. Agora é concentrar e tentar vencer esse jogo na Argentina. E aí, se vencer o Bahia, vencer o Botafogo, de repente vai chegar líder contra o Palmeiras. Observe que o Palmeiras, que estão aí exaltando, perdeu em casa para o Bahia tomando um gol no final do jogo, há E uma semana quase atrás, toma o gol do Vasco, que o cara salvou em cima da linha dando uma de bicicleta. bicicleta. E mais, e deu uma sorte de pegar, achou um gol na saída de bola errada do Hugo Moura. O Fluminense achou um gol de cabeça do Everaldo na última bola do jogo, aos 52 minutos. Isso é O futebol, Cruzeiro achou um gol num aos pênalti 50 minutos, que nem era para né? acontecer. Pois é, então, isso é o futebol. Então, eu só peço à nossa nação rubro-negra que não se deixe levar por esses movimentos que a gente sabe que, infelizmente, são liderados por algumas pessoas. Isso não é uma coisa aleatória. Existem pessoas, você sabe disso, você está aqui há anos, mais do que eu. Quando eu criei o meu canal no YouTube na pandemia para bater papo com amigos, e você foi um cara que me ajudou muito, né? Você já estava aqui há anos. Você sabe que na internet existem pessoas que se beneficiam do caos. Existem pessoas que se beneficiam da crise. Plantar crise gera, Biel, engajamento. Então, vamos tentar. Eu achei muito bacana a tua postura, sabe, irmão? Eu falo aqui perante todo o público, falo aqui para todos que estão nos assistindo aí no teu canal, no meu canal. A gente precisa que as vozes de liderança da torcida na internet abracem o Flamengo nos momentos difíceis. Porque abraçar o Flamengo quando a gente ganha 5 jogos seguidos é mole. Fazer vídeo elogiando depois de 5 vitórias seguidas é mole. Agora, você saber ponderar uma crítica que sim tem que ser feita quando o time joga ruim, a gente está aqui criticando, mas fazer a crítica de uma forma construtiva, ponderada, sem querer plantar crise. Você acredita, irmão, que tinha gente ontem na internet pedindo JJ? Eu Eu sei, falo, vocês mas estão me loucos. deixou, mas foi isso que me deixou nervoso. E olha que você sabe que eu sou amigo da Sim, família do sou JJ. amigo dele. Você Eu já me mostrou mensagens dele para você. áudio, tudo. Cara, eu adoro o JJ. O meu sogro é português, o Zé é português, é pescador de alto mar, mandava peixe pro JJ. Minha esposa levava lá no Golden Green pro JJ. Cara, porra, já sentei na mesma mesa com ele, várias situações está no Fratelli com ele ali. É um cara que eu tenho um carinho enorme, fala comigo, ele manda mensagem, estou com saudade, já te mostrei, estou com saudade do amigo e tal. Mas, cara, Pois é. Mas, o mas olha Biel, só, o próprio Felipe já falou que conversa com o JJ. Você acha que. Cara, não é possível. Não é possível. Não é possível que não vejam que estão fazendo mal ao Flamengo, fazendo isso na é isso. véspera de Eu um jogo concordo. Eu contra o concordo. jogo mais decisivo do primeiro semestre. O jogo mais decisivo. Pois é, então acho que é óbvio que o Jorge Jesus é um treinador que tem uma história linda, é o maior treinador da história do Flamengo, ninguém tem dúvida disso, junto com o Cláudio Ninguém. Coutinho, é o maior treinador da nossa história, é um cara que ficou no nosso coração, apesar da maneira como saiu, ficou no nosso coração por tudo que fez, pelas coisas boas que trouxe, pelo que conquistou, pela revolução que fez. É um treinador mais experiente, já é um cara rodado, mas não é em nenhum momento natural alguém cogitar de interromper um trabalho vitorioso do Felipe. O Felipe, eu vou repetir, tem um trabalho vitorioso. O Felipe deu ao Flamengo identidade de jogo que a gente não tinha com o Tite. O Felipe fez esse Flamengo jogar bonito em vários jogos. Um jogo ruim, perdeu. É do futebol. Vira a página, vamos fortalecer o Felipe Luiz. Como você disse no seu desabafo, eu te falei, fiquei muito feliz com o seu vídeo. Tem o DNA rubro-negro, entende o ambiente Flamengo, respeita e entende a torcida do Flamengo. Agora, vai cometer erros como todo mundo e ninguém pode chegar e crucificar, cara. O Felipe Luiz é maravilhoso, cara. O Felipe Luiz é um cara inteligente, é um cara que conhece de futebol, conhece de Flamengo, isso é importante. O Tite, Biel, não conhecia de Flamengo. O Tite não sabia o que era Flamengo. O Sampaoli não sabia o que era Flamengo. O Professor, você Felipe tem aula conhece. para fazer agora. Eu vou aproveitar Tem. essa tua deixa para falar o seguinte. Para a gente finalizar, você vai sair, eu vou trazer as notícias do mercado rapidamente aqui. Felipe sentava no colo do avô flamenguista com a camisa do Flamengo. Felipe é Flamengo de sangue. Tem mais nada para dizer, professor. Fechado com o Felipe Luiz. Sempre, sempre. Eu falei, vou lutar até o fim para que ele tenha a oportunidade, a chance de ser o maior técnico do mundo dirigindo o Flamengo por muitas temporadas. Um abraço. Abraço, Biel. Abraço, nação rubro-negra. Tamo junto. Galera, trazer aqui agora umas informações importantes. O Jorginho está muito perto, tá, de ser anunciado. Eu falei mais cedo com vocês. É uma situação aí que
o Flamengo já definiu, até vou trazer aqui uma informação importante, que não notificou o vídeo mais cedo. O Flamengo já definiu que ele vai ter 4 a 5 dias após o fim da temporada para ele se casar. Isso eu soube ainda agora. Para ele se casar e vai ter esses 4, 5 dias ali de descanso antes de se apresentar ao Flamengo. Mas ele, na sexta-feira, já deu o sim, já deu o ok dele ao Flamengo. Então, tudo decidido aí entre Flamengo e Jorginho, tá? Então, ficou tudo muito bem encaminhado. A situação do João Félix, que a gente trouxe para vocês também, que o Vene trouxe, a gente trouxe mais cedo, eu vou trazer novamente aqui a informação, que a situação do João Félix, o Flamengo realmente tentou um empréstimo com opção de compra lá com o Chelsea, só que a informação que eu tive é que o Chelsea não vai aceitar liberar o jogador, principalmente antes do Mundial. Se for liberar, não é para o Mundial. Tá? Se o Flamengo conseguir alguma coisa do João Félix, é para depois do Mundial, porque o Chelsea não vai reforçar o time que está no mesmo grupo que ele no Super Mundial. Então, Jorginho, Arsenal rescindindo, casa, se apresenta ao Flamengo, prepara, vai para o Mundial. Não vai estar mais lesionado, vai estar tudo ok, já está tudo sob controle, conforme me passaram. O João Félix é uma tentativa do Flamengo muito difícil, mais ainda para o Super Mundial. Eles não vão aceitar emprestar um jogador para o Super Mundial, a não ser que ele não possa atuar contra o Chelsea. Mas eles não vão querer reforçar o Flamengo no Super Mundial, né? Um empréstimo com opção de compra. Ainda mais um jogador como esse, ninguém vai querer aceitar um empréstimo com opção de compra. Jogador que o Benfica também está interessado e também está no Mundial, vai ter dificuldade para contratar para o Mundial também. Para a janela logo depois do Mundial, pode até ser que o Flamengo consiga, mas não é um negócio simples aí para o José Boto resolver, tá certo? Eu vou chamar aqui agora, olha só, eu só vou trazer aqui umas informações rápidas aqui, né? O Flamengo não teve folga, tá? O time não teve folga, se reapresentou já hoje, então o Flamengo não tem folga, tá? O jogo na quarta-feira, às 21h30 com o Central Córdoba, o time já se prepara para viajar para a Argentina, já estamos com a nossa equipe lá. Eu hoje tive um problema aí de cálculo renal, fui para o hospital e eu já não ia para o jogo, porque a minha esposa está grávida, eu estou ficando com ela, né? E aí, cara, tadinha, ela que me levou no hospital hoje, 5 horas da manhã, passando muito mal. E a gente trazendo para vocês aqui, então, que o Flamengo se reapresenta, então, hoje, né, para treinar normalmente, sem folga. Essa informação é importante. A questão do Everton Cebolinha, tá? O Flamengo divulgou o boletim médico, ele, por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, ele foi substituído na segunda etapa da partida do domingo, e aí, examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor, será reavaliado hoje no CT pelo departamento médico, ok? Então, são informações aí importantes para a gente trazer. Agora com vocês, a taça do Super Mundial na Gávea. Pô, espetacular. Agradecer a Hanna, pedir para vocês seguirem lá também, @HannaTenda no Insta. Minha prima trabalha também lá no Gold. Cara, tá trabalhando como repórter aí de campo nos principais veículos do Brasil. Convido você a seguir aí a Hanna Tenda também. Ela mandou pra gente essa cobertura. Enquanto eu estava no hospital, ela foi lá fazer a cobertura pra gente da taça do Super Mundial na Gávea. Saudações bonitas para o Flamengo. É uma honra, uma satisfação poder estar participando desse tour da taça, esse primeiro Mundial de Clubes que vai acontecer agora no mês de junho nos Estados Unidos. Então, esse troféu vai passar por todos os clubes do Brasil, vai ficar hoje e amanhã aqui no Flamengo, no Museu do Clube, franqueado à visitação de todos os sócios torcedores e cariocas que queiram visitar o troféu. Eu já tive possibilidade de ver esse troféu, um troféu belíssimo. Eu recebi um pino aqui, em homenagem a esse troféu, e eu vou mostrar ele agora aqui para vocês. Vou chamar a Clemência aqui do meu lado, que é a representante da FIFA. Please, join us here, Clemência. Vou mostrar para vocês o troféu em primeira mão.
troféu belíssimo, exposto nesse museu. Oxalá ele esteja aqui hoje e volte para esse museu daqui a 2 meses, se Deus quiser. Eu vou apresentar a vocês agora aqui a representante da FIFA, Clemence. It's an honor, we're very pleased to have. Temos aqui uma réplica do troféu feito pelo mesmo artista. Esse fica nesse museu definitivamente. Oxalá a taça dele. Vou colocar para o pessoal destacar. Bom dia a todos, é uma enorme satisfação estar aqui na Gávea, no Museu do Flamengo, participando do segundo da taça. Essa taça vai ficar por 2 dias. E muito bacana ter aqui, peça belíssima, né? Além de um troféu uma obra de arte desenvolvido por um artista. Então, muito bacana ter esse troféu aqui conosco. Oxalá ele fique esses 2 dias do tour e que ele volte para cá definitivamente após o Mundial. Esse Mundial de Clubes é uma primeira tentativa de você replicar para os clubes aquilo que a gente já conhece entre as seleções. Vai ser algo diferente, é a primeira vez, eu acredito que isso veio para ficar e será definitivo. Vai mudar mais uma vez a forma como o futebol como negócio funciona no mundo. Nós vamos ter que rever calendário, vamos ter que rever uma série de outros aspectos. Vai ser uma primeira experiência importante e, ao invés de você ter apenas as seleções, os jogadores das seleções sendo conhecidos por todo mundo, você vai começar a ter os clubes também. Então, para o caso dos clubes da América do Sul, como os brasileiros que vão participar, uma enorme oportunidade de aparecer para o mundo, para além das fronteiras do Brasil. Nós estamos animados, como todos os outros clubes brasileiros, todos vão participar. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E nós vamos tirar muitos aprendizados desse primeiro torneio mundial de clubes. Muito obrigado pela presença de todos, parabéns à FIFA, muito obrigado pela possibilidade da gente receber aqui, por 2 dias, esse belíssimo troféu. Bom dia a todos. Foi? Agora para vocês os 2 mantos rubro-negros com pet no detalhe, com Flaudete com patrocínio Master. Agora o manto 2 também com pet para vocês. E aí. Do Flamengo, acha que eles podem confiar em trazer esse nosso troféu para cá? É só fazer um bom planejamento, preparar a rapaziada, chegar lá e jogar com simplicidade, com personalidade, aproveitar as oportunidades, botar a bola para dentro e trazer o troféu. Você está confiante, Luiz? Eu estou confiante, claro. Você acha que o time do Flamengo está pronto para fazer essa taça? Tem time para trabalhar e trazer sim, com certeza. Aquele time de 89 melhor que esse, mesmo? Não podemos fazer comparação. Igual aquele não existe. Cada um na sua. O time do Flamengo atual é um time maravilhoso. Só se preparar que esse campeonato mundial nos Estados Unidos vai ser muito importante. Não vai jogar contra qualquer clube, só os melhores clubes do mundo. E o Flamengo é um deles. O melhor clube do mundo também. O Flamengo faz parte. Agora é só se preparar e botar a bola para dentro lá e trazer o troféu. O Pedro tem uma leitura tática dentro de campo muito bacana, que eu gosto. Admiro o Pedro porque é uma pessoa simples, trabalha nos treinamentos para fazer aquilo que ele gosta de fazer no jogo, que é botar a bola para dentro. É um grande centroavante, eu confio nele, voltou bem e está preparado para jogar no Mundial.